Black Mirror Bandersnatch saiu no final do ano passado e tem sido uma das experiências mais discutidas das últimas semanas. A primeira briga já começa em: é um filme interativo ou é um jogo cinematográfico? De qualquer maneira, esse conceito de Choose Your Own Adventure não é nada novo, já vem sido usado em jogos há bastante tempo. Acho que o diferencial do uso disso em Black Mirror é a questão de usar ele como um recurso, mas também na narrativa. E as reações foram diversas. Acho que a maioria positiva, mesmo que tenha sido apenas para elogiar a tecnologia e a inovação, porque, vamos admitir, não atrapalha em nada a experiência tu teres escolhas. O filme, flui muito bem, não tem nem tempo de renderização. Tu tens até a opção de não escolher nada, que o controle vai seguir algumas escolhas que vão te levar para um final específico. Mas até os comentários bons tiveram uma coisa em comum, que foi a pessoa falar: é legal, mas não foi muito assim Black Mirror. Já que a série é bem conhecida por tratar da natureza autodestrutiva do ser humano, mas acoplando isso à tecnologia. E isso não foi realmente muito bem marcado nesse episódio. Mas, em defesa da série, isso não foi usado dentro da história, mas a tecnologia foi usada conosco. Então, nós não ficamos apenas como telespectadores. A gente participa usando a tecnologia para manipular aquela história. Então, eu acho que eles merecem pontos por isso. Mas, às vezes, não foi isso que deixou o público com essa sensação de que tá faltando alguma coisa. Pode ter sido o fato de que não tem uma moral muito clara, uma mensagem única sobre o que deve ser feito. E realmente não tem. Eu, Camila, consegui tirar uma, mas eu acho que Bandersnatch está cheia delas. Então, dependendo da escolha que tu fizestes ou do que tu tá tentando encontrar, tu vai receber alguma coisa diferente. Isso fica bem claro na hora que o Colin faz um monólogo depois que ele e o Stefan usaram a droga com o símbolo do demônio Pax. Ele começa dizendo que espelhos são meios de você viajar no tempo. E aí depois a gente vê o Stefan realmente pegando e entrando num espelho onde ele tem acesso ao cofre do pai dele. E dependendo da cena que tu colocares, tu vais ter diferentes opções de finais. E daí o Colin segue falando, meio que explicando alguns dos finais. Como, por exemplo, ele fala que as pessoas acham que não dá pra mudar o passado, mas que, na verdade, flashbacks são justamente convites a fazer isso. Se você colocar uma certa senha, que se eu não me engano é a Toy, você tem a opção de ir com a sua mãe no trem ou não, mostrando que você pode, na verdade, mudar o passado. Ele fala também sobre o Pac-Man e como o PAC é uma sigla para Program and Control. E aí ele começa a falar sobre uma conspiração do governo, onde eles substituem os seus parentes, eles te drogam para fazer estudos com você. Eu acho que se você põe essa senha, você nem tem a opção de não matar o pai do Stefan. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi isso que aconteceu. O que faz todo sentido se ele pensa que ele foi manipulado todo esse tempo. Depois o Colin vai falando sobre como existem várias linhas temporais. Quase que uma ideia sobre multiversos, enfim, universos paralelos, e que não importa que decisão você toma aqui, porque em algum outro universo muito próximo você tá tomando alguma outra decisão, e depois terceiras e quartas e quintas e por aí vai. Logo, não importa o que você vai fazer nessa vida. Isso eu acho que segue um pouco a ideia de quando o filme da Game Over, que você volta pra alguma outra cena. Você apenas tenta de novo. Agora, pra mim, particularmente, o que me pegou e que eu tirei como a moral de Bandersnatch é quando ele fala da vida do Pac-Man. Que ele acha que ele é livre, mas na verdade ele está sendo manipulado. Ele é apenas uma sequência de zeros e uns e ele acha que ele pode ir e vir para onde ele quiser, que ele toma as decisões dele, se ele vai para esquerda ou para direita. E quando ele está saindo de um labirinto, ele apenas sai de uma tela para outra. É profundo. E parece que eu tô de sacanagem, mas eu não tô, gente. Eu juro que é muito sério. Porque nessa hora que entra ao meu lado, que adora umas questões filosóficas. O filme é muito vendido e ele brinca muito com a ideia do livre-arbítrio. Olha só, você que pode escolher o que você vai fazer. Você tem total controle de qual vai ser o seu final. E o ser humano adora isso, dizer que, o fulano teve escolha. Mas teve mesmo? Existe uma teoria na filosofia que contradiz a da vontade livre, que é uma que fala que tudo que acontece com a gente já está moldado ou determinado por uma questão de fatores.
E quando a gente para pra pensar, faz muito sentido. A gente não é totalmente livre pra fazer o que a gente quer por 1 milhão de razões. A gente não pode simplesmente pular da janela achando que a gente vai voar, simplesmente porque a gente tem vontade. E eu sei que isso parece um exemplo muito absurdo, então eu vou usar um pouquinho mais contextualizado. A gente não sai fazendo tudo que a gente quer, pois a gente vive numa sociedade que nos impõe regras. Tu, por exemplo, pode estar morrendo de calor e tu só quer tirar a roupa, mas tu não vai sair andando na rua pelado porque você tem um guia de maneiras que você deve se portar. Pode parecer um exemplo meio besta também, mas voltamos à questão de a gente não está exercendo a nossa mais pura vontade. A gente está sendo controlado por um fator externo a ela. E o nosso comportamento é moldado por outros diversos aspectos, não só uma questão de lei, como por exemplo o nosso DNA, o nosso corpo é um limitador. Enfim, tudo isso vai te guiando. O grande problema do determinismo é que ele tem uma regrinha assim que incomoda muita gente, inclusive a mim, que é o que diz que se a gente não tem escolha, se tudo está determinado, logo nós não temos responsabilidade moral pelo que a gente vai fazer, porque não foi uma escolha nossa. E acho que o final, que todos entram meio que em consenso de que é o certo, ou pelo menos o mais legal, é quando o Stefan mata o pai dele, corta ele, esconde esse fato, termina o jogo, lança, ganha 5 estrelas e só depois o crime dele é descoberto. Nesse final, quando a gente escolhe que ele vai mutilar o pai, ele olha pra cima e meio que indaga a gente, né? Tipo, sério que vocês vão me obrigar a fazer isso? E depois ele vai pra psicóloga e ele fala que ele teve um breakthrough, né? Que ele conseguiu saber o que estava atrapalhando ele. Que era o fato de ele estar dando muita liberdade, muitas opções. Que na verdade o jogo era sobre você ter a ilusão do livre-arbítrio, mas que na verdade tudo já teria sido determinado por ele. E por isso que eu acho que a moral desse episódio é fazer a gente questionar se nós somos realmente livres. Nós somos constantemente bombardeados de propagandas e coisas dizendo como a gente deve se comportar, se vestir, o que comer e etc. E eu sei que você pode estar pensando, mas tem gente que se rebela, tem gente que vai na contramão de tudo isso. Mas será que isso é realmente um ato de liberdade? E é aí que aquela analogia do Pac-Man se encaixa perfeitamente. Tu podes achar que isso está finalmente te libertando, abrindo a tua mente, expandindo os horizontes, se libertando da Matrix. Mas na verdade tu tá apenas saindo de uma tela e indo para outra que é tão pré-determinada e tão limitada quanto a outra. E sim, gente, esse é bem o tipo de questão que pode fazer você ter uma crise existencial, que geralmente é o objetivo de Black Mirror. E pra quem assistiu a última temporada de Westworld, que por sinal tem crítica bem aqui, eles também falam um pouco disso na série, sobre como a gente acha que o ser humano é muito complexo, mas que na verdade nós somos apenas sequências de zeros e uns, e que a gente está fadado a cometer os mesmos erros porque somos nós, tudo está determinado. E esse tipo de questão realmente me fascina muito. Eu acho que é por isso que esse episódio de Black Mirror ficou tanto em mim. Pra deixar claro, eu não acredito em determinismo radical. Eu acredito sim que nós temos algumas escolhas, que elas não são totalmente livres, elas são limitadas, e quando elas não são compelidas, elas vêm a partir da nossa vontade. E sim, gente, é realmente tão complicado quanto parece. Fica um lado, uma teoria tentando derrubar a outra, e etc. E no meio do caminho a gente tem um determinismo moderado, que eu acho que é onde eu me encaixo mais. Mas eu não vou entrar tanto nisso, porque eu acho que eu nem tenho conhecimento suficiente para continuar falando do assunto. Apesar de tudo isso que eu falei, como eu já tinha dito antes também, outras possibilidades também são possíveis, outras interpretações. Como, de repente, você pode achar que existem multiversos e que tudo que a gente faz nesse aqui é insignificante. Ou até uma um pouco menos explorada, mas que já foi apresentada o conceito em outros episódios de Black Mirror, é que tudo isso que a gente pode estar vendo é uma simulação, onde os dados de uma pessoa, no caso do Stefan, foram copiados para um meio digital, onde lá ele está testando as possibilidades do jogo dele dar certo.
por isso que o Colin fica insistindo pra ele tentar de novo. No episódio Hank the DJ, nós vemos os dois protagonistas em alguns momentos questionando a realidade deles, se eles têm que fazer tudo aquilo que estão dizendo pra eles seguirem, já que eles estão num aplicativo de namoro e você não pode ficar com a pessoa que você quer pelo tempo que você quer. Tudo isso é determinado por uma máquina. Ou eu tô só viajando muito e na verdade tudo isso foi um experimento do Charlie Brooker pra fazer a gente questionar a nossa realidade. E nesse caso, comigo, deu muito certo. Mas eu quero saber com vocês, o que vocês tiraram desse episódio de Black Mirror? Deixem nos comentários abaixo, se vocês gostaram do vídeo deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!